Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, aqui em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe. Mais uma vez, nesse recanto de amor que nos dá a condição de nos silenciarmos as nossas vontades, silenciarmos nós mesmos daquilo que desejamos, silenciarmos as nossas dificuldades e no momento agradecer o Divino Mestre por tudo que nos dá, por essa luz infinita que Ele derrama sobre todos nós e que nós ainda não aprendemos, que precisamos trabalhar para sermos melhores, a fim de conquistarmos ser chamado de irmão do Cristo, com um pouco de ternura, porque irmão do Cristo, muita gente fala, o irmão em Cristo, mas para estarmos perto de Jesus, sentirmos a sua infinita bondade, é muito diferente do que falarmos apenas. Nós precisamos muito mais que isso. E a lição de hoje, ela vem nos dizer exatamente sobre isso. E ela se chama conversão. Porque é fácil dizer que nós nos convertemos a tal religião, convertemos a tal doutrina, convertermos a tal seita. É fácil fazer, muitas vezes até nos batizamos em algumas dessas seitas, religiões, congregações, mas aonde está o Cristo? O quanto Ele faz parte de nossas vidas. E essa lição vem nos dizer exatamente sobre isso. Emmanuel foi infinitamente feliz quando nos trouxe isso. E mais uma vez eu me emociono numa lição. Porque essa lição ela vai falar quanto nós estamos longe de ser convertidos, de estarmos perto de Jesus. E Jesus diz exatamente isso em Lucas, no capítulo 22, versículo 32, ele diz assim, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E aí Emmanuel vem nos dizer coisas maravilhosas nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. Ele nos diz, não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-os na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé,
quando se convertesse. Olha só, Pedro do lado de Jesus, trabalhando com Jesus, ainda não tinha se convertido. Então, como nós podemos dizer que um banho, que um juramento, muitas vezes, já nos converteu, já nos transformou. E Emmanuel vai mais fundo. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério de amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos voltarem a ver, loucos que se recuperavam a razão, deslumbravam-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Olha só, quando nós dizemos que estamos convertidos, que estamos transformados, olha a dificuldade que não é aquela que nós pensamos. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes para consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. E quando eu leio uma lição dessa de Emmanuel, eu digo quanto estou longe de Jesus, quanto estou longe de me converter ao cristianismo, a ser irmão do Mestre. Irmão é uma coisa muito séria. Irmão é aquele que a gente abraça, aquele que a gente leva para a vida, aquele que não nega nunca. E lembre-se que Pedro o negou 3 vezes antes da sua crucificação. Ele não estava convertido, apesar de 3 anos caminhar ao lado do Mestre. Nós que só lemos, que nós estudamos um pouco o Cristo, nós achamos que já nos convertemos. Quanto falta para nós ainda sermos transformados, sermos convertidos em irmãos do Divino Mestre. Levar o Divino Mestre junto de nós é tarefa árdua, é lutar, é trabalhar
todos os dias, para que o seu ministério possa ser aprendido, possa ajudar as pessoas, possa curar, possa converter realmente. Mas isso é um trabalho árduo e que Pedro foi crucificado e pediu para que a sua crucificação fosse de maneira invertida ao Cristo, porque ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Se Pedro, que estava junto dele, que viu as maravilhas que ele fez, que trabalhou arduamente até o fim da sua vida, a ponto de morrer crucificado pelo Cristo, só se transformou quando aí estava. Imaginemos nós quanto ainda precisamos fazer para nos dizermos convertidos, ou melhor, estou transformado. É uma luta, mas nós lutamos um bom combate. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a condição de aprendizado, que nos preencha com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.